Você já ficou tímido numa entrevista? Isso é tão comum, não é? Assista o vídeo até o final que eu vou te dar 5 dicas infalíveis para superar essa timidez. Olá pessoal, eu sou a Marisa Ayub, psicóloga e especialista em carreiras e estou passando por aqui para falar com vocês recém-formados 5 dicas infalíveis para superar a timidez em entrevistas. Antes de eu te dar a resposta, eu vou te perguntar: como você acredita que seria mais fácil se preparar e driblar a sua timidez? Pensando agora num plano profissional, numa entrevista de emprego, por que você acredita que você fica tímido? Você não conhece a empresa, nunca foi lá, não conhece a recrutadora, não conhece os colaboradores, aí você vai ainda por cima para ser avaliado. Só de saber que você está sendo avaliado, a nossa timidez já entra em ação. Então, na verdade, a gente fica tímido porque a gente não conhece o que vai acontecer naquele momento e nem o porquê, de uma situação ou outra. Então, daí a gente começa a ficar com vergonha. E também a timidez está muito associada à questão da insegurança. Então, se eu sou tímido, normalmente as pessoas que são tímidas também são inseguras. Por quê? Porque às vezes elas não conseguem se posicionar ou verbalizar ou se apresentar da maneira como gostariam. Então aqui vão 5 dicas de como você superar essa timidez. Primeira dica, pessoal, é o treinamento. Por que treinar é importante? Porque se eu treino, eu diminuo o meu fator surpresa. E se eu diminuo o meu fator surpresa, eu me saio melhor na entrevista. Nós estamos falando aqui de entrevistas de emprego, de timidez em processos seletivos. Então, se eu treino, eu diminuo a minha timidez em processos seletivos, tá? E é preciso treinar também, por quê? Porque eu preciso me conhecer. Então, você vai lá fazer a sua entrevista de emprego e eu vou te dar uma dica para você poder treinar melhor. Filma ou faça umas perguntas para você mesmo, responda essas perguntas e vá filmando as suas respostas. Tá? Para você poder perceber as suas reações. E aí você vai treinando. Você pode fazer a mesma pergunta 2 ou 3 vezes e filma ela 2 ou 3 vezes. Eu tenho certeza que na terceira vez que você for filmar a mesma resposta que você for dar, ela vai sair com muito mais energia e com muito mais definição do que a primeira que você filmou. Segunda dica, conhecimento da vaga. Por que é importante conhecer a vaga, gente? Porque eu não só conhecer a vaga, mas também uma série de outras coisas eu tenho que conhecer quando eu vou me candidatar para uma vaga de emprego. Para eu conhecer a vaga, primeiro, eu já vou ter que estar me conhecendo muito bem. Eu já vou ter que estar com os meus objetivos profissionais muito bem traçados e alinhados. Eu já vou ter que estar com os tipos, perfil de vaga muito bem descrito para eu saber o que eu quero, para aí sim eu tomar conhecimento da vaga e me candidatar nela. Então, se eu vou para uma entrevista de emprego e eu não fiz essa lição de casa antes, eu não consigo fazer nada. Não adianta só ter o conhecimento da vaga. Eu preciso ter o conhecimento da vaga, sim, aliada a todos esses outros conhecimentos que eu acabei de falar, que são conhecer você próprio, conhecer os seus objetivos profissionais, conhecer o seu perfil e o perfil da vaga que você está indo buscar, conhecer a empresa também, tá? Então, daí, se eu conheço a vaga e faço esses outros exercícios todos, eu também diminuo o meu fator surpresa e aumento a minha segurança ao participar de processos seletivos. Terceira dica, conhecimento da recrutadora. Para quê? Para você já saber o estilo dela. E aí eu vou te dar uma outra dica em cima desta, que é como conhecer uma recrutadora. Gente, pela internet hoje a gente consegue conhecer muito sobre muitas coisas. E pelo LinkedIn a gente consegue conhecer muito sobre muitas coisas também. Então pesquisa o perfil da recrutadora no LinkedIn, pesquisa sobre ela na internet, pesquisa sobre ela no site da empresa. Às vezes ela escreveu algum artigo, publicou alguma coisa, deu alguma entrevista para a televisão. Você já vai percebendo qual é o jeito da recrutadora. E conhecendo a recrutadora também, sabendo qual é o estilo dela, você também já se ajuda a diminuir a sua timidez. Se você já souber pelo menos o rosto dela, talvez você não consiga saber nada, mas tem um retrato dela, você conhece o rosto, vê a fisionomia dela, quando você chegar na empresa, você não vai chegar igual um peixe fora d'água. Você já vai saber pelo menos o rosto da recrutadora ou do recrutador.
Isso já vai te ajudar. Por quê? Porque na hora que você chegar na empresa, estiver lá aguardando e ela aparecer na porta, você já vai saber quem que é ela. Para você já poder levantar e fazer aquele cumprimento formal. Muito prazer, eu sou fulana e estou aqui para a nossa entrevista. Então você já vai passar desde o primeiro momento, conhecendo a recrutadora, o quê? Segurança para ela e não timidez, tá? Minha quarta dica agora. Conhecimento da empresa, produtos e serviços. Sim. Por que você precisa conhecer a empresa? Saber os concorrentes, o que ela produz, ou o que ela, né, qual é o serviço que ela presta. Saber quem são os fornecedores dela. Isso tudo também é importante. Quanto mais munido de informações eu vou para uma entrevista, menos tímido eu fico na hora de eu falar minhas respostas. Conhecendo a empresa, os produtos e serviços, você pode fazer algum comentário inteligente também. Olha, eu sei que a sua empresa produz isso assim, que interessante, isso ajuda o meio ambiente desta forma, ou isso entra no mercado desta forma, ou isso diminui isso ou aquilo daquela forma. Então, conhecendo a empresa, você consegue trabalhar melhor a sua entrevista e interagir melhor também com essa recrutadora. Quinta dica, conhecimento do segmento. Por que você precisa conhecer o segmento da empresa que você está indo fazer a sua entrevista, gente? Porque a empresa, conhecendo o segmento dela, que pode ser, o que eu estou chamando de segmento? O que ela produz? Ela é do segmento químico? Ela é do segmento farmacêutico? Ela é do segmento automotivo, autopeças, engenharia, mineração, siderurgia? Qual é o alimentos? Agroindústria? Qual é o segmento da empresa? Tá? Eu sabendo qual é o segmento da empresa que eu estou indo fazer, eu vou lá e pesquiso quais são os concorrentes da empresa. Eu pesquiso quais são os fornecedores da empresa. Eu pesquiso quais são as inovações naquele segmento, não necessariamente da empresa que eu estou indo fazer a entrevista, mas daquele segmento específico. Então, se eu conheço o segmento da empresa, eu tenho mais argumentação. Eu tendo mais argumentação, eu falo muito melhor com quem for, qualquer pessoa que for conversar comigo. Seja a recrutadora, seja o gestor da vaga, seja o diretor da empresa. Eu participo melhor de uma dinâmica de grupo também. Eu participo melhor de uma entrevista online também. Então, tudo isso é fundamental para que você possa se munir de informações e assim realmente diminuir a sua timidez e aumentar a sua segurança. Quanto mais eu aumento a minha segurança em entrevistas, maior a tendência e mais interessante fica a minha entrevista e mais eu aumento a minha tendência de ser contratado naquela vaga. Já parou para pensar nisso? Quanto mais eu me muno de informações, mais eu melhoro a minha argumentação. Uma boa entrevista, gente, é que define um processo seletivo. Então, deixa a timidez de lado, fixa nessas dicas que eu passei agora, que eu tenho certeza que você vai conseguir driblar a sua timidez, tá bom? Essas foram as minhas dicas, então, e elas só reforçam que realmente se preparar e treinar é fundamental, não é verdade? Eu vou, então, deixar aí, mais uma colocação para vocês. Se você já tiver utilizado essas dicas para se preparar para uma entrevista, me conta. Vamos ajudar as pessoas a se melhorarem também? Coloca seus comentários no nosso canal para eu poder tirar outras dúvidas que você possa ter e para a gente poder ajudar outras pessoas que tenham a mesma dúvida que a gente também, que você também, tá? Obrigada, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as minhas dicas de hoje. E aí, volto a repetir. Tá gostando? Coloca aí para mim, deixa seu comentário, tá? Para que a gente possa trabalhar cada vez com mais pessoas e tirar cada vez mais dúvidas. Dá um like também, por favor, tá bom? Um abraço!